Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de análise do Campeonato Italiano e de um grande clássico para esse domingo, um clássico entre Internazionale e Juventus. Tá? A gente vai fazer uma análise sobre as duas equipes, comportamentos, como que a gente pode entender o jogo, onde estão os pontos chaves para a gente observar esse primeiro momento de confronto entre essas duas equipes e, é claro, também a gente pode fazer o nosso prognóstico também de resultado, tá? A gente já fez isso nos stories, mas a gente vai complementar a análise aqui nesse vídeo mais completo, tá bom? Mais geral. Primeiro ponto que a gente vai observar. Analisando esta parte aqui, onde a gente tem os números, onde a gente tem as notas de cada uma das equipes, vamos analisar um ponto aqui. Em posse da bola, quais das duas equipes tendem a ficar com a posse da bola? Tanto o Inter quanto o Juventus tendem a ficar com a posse da bola, mesmo mais ou menos ali, o mesmo tanto, com uma vantagem para a Inter, que é a mandante. Então, assim, a gente não deve ver 70-30 de posse da bola, mas um nível equilibrado com vantagem para a Inter. Então, 55-45, por aí, a gente deve ver, tá? A Inter tem uma taxa de conversão melhor, ou seja, consegue gerar mais chutes a partir dessa posse que tem, por mais que fique mais com a posse. Chuta mais vezes certo ao gol, um pouco mais parelho ali, essas coisas, mas chuta mais certo ao gol e converte mais os chutes em gols, tá? Então a gente está olhando para uma equipe da Juventus que fica menos com a posse, mas que principalmente, além de ficar menos com a posse, tende a converter muito mal essas chances de gol que vão aparecer, as finalizações que vão acontecer, tá? Então, olhando para a parte ofensiva das duas equipes, onde está o grande cenário? Talvez um pouco do aumento da posse da bola ou pelo menos o aumento dessas taxas de conversão de passe para chute e de chute para gol. Tá? Então, gerar situações onde você consiga ter uma taxa de conversão mais alta. Tá? Um cenário óbvio que a gente pode colocar nesse ponto, a má fase do Vlahovic também chama a atenção e também atrapalha uma equipe que precisa converter gols, como é o caso da Juventus, é o caso de todas as equipes, mas principalmente da uma equipe que tem um overall baixo nesse sentido. A gente precisa entender que também há fases dos atacantes, a fase de quem está ali contribuindo a partir dessas finalizações. O número de finalização não é tão baixo, mas esse número de gols gerados a partir da finalização, o número de conversões de chutes em gol, aí sim um número muito baixo, principalmente para uma equipe do tamanho da Juventus, tá? Olhando para a fase defensiva, a gente tende a ter uma recuperação mais ou menos no mesmo nível, muito equilibrado entre as duas equipes, com um tempo de recuperação entre as ações do adversário mais equilibrado, uma Juventus que vai se defender melhor bloqueando as ações de finalização do adversário, contra uma Inter que vai se defender melhor através das ações do goleiro. Tá? Então, assim, a gente observa bem essas duas equipes e a partir disso, de novo, é uma vantagem principalmente nesse critério de defesa do goleiro, que é onde se tem mais vantagem, ou ele é mais importante de acordo com as demandas do jogo, você tem uma vantagem também para a equipe da Inter. Então, nos principais critérios, vantagem para a Inter. Tá? O que isso vai gerar? Overall 67 para a Inter, overall 53 para a Juventus e uma vantagem de um gol de diferença, pelo menos, para a equipe de Milão. Tá? Ainda nesse cenário, vamos dar uma analisada nesses gráficos aqui, para a gente ir caminhando para o final do vídeo, para a gente fazer um vídeo mais rápido de análise. Esse é um resumo de tudo aquilo que a gente falou, e aqui fica claro que o azul, que é a Inter, vai levando vantagem, ele está mais largo, está mais próximo das beiradas, então é uma vantagem para a equipe da Inter. E olhando para outro gráfico, que esse é como o adversário costuma jogar contra essas equipes, a gente percebe que o adversário da Juventus tende a finalizar mais, o adversário da Juventus tende a passar mais, o adversário da Juventus tende a encontrar melhor esse momento de transitar o passe em relação a chute, conseguir essa transição, mas ambas as equipes têm ali muito próximo a taxa de conversão que o adversário tem em relação a chute para gol, chute, gerar o gol. E aí você tem um pouco mais de equilíbrio na defesa, mas há uma tendência clara da Juventus ficar menos com a posse da bola. De novo, não acredito que vai ser 70-30, mas vai ser uma posse de bola mais alta do que da Inter do que da Juventus.
Então, nesse cenário todo que a gente está observando, a vantagem é da equipe de Milão, uma vantagem que se consolida, né? E uma vantagem, principalmente se a gente for analisar, né? E analisando os dados mais específicos, né? Se a gente for analisar, que a gente fez com Roma e Juventus, né? Ou Juventus e Roma, né? Não lembro agora certinho, mas que a gente analisou as equipes do mesmo nível, né? Só o recorte das equipes do mesmo nível, por mais que esse recorte seja muito pequeno, a gente ainda está falando de uma Juventus muito pior nesse cenário e uma Inter caminhando mais ou menos na mesma porcentagem, ou seja, é uma equipe que se mantém nesse nível mesmo quando joga contra equipes mais difíceis, mas é uma equipe que enfrenta outra que geralmente piora o seu comportamento, de acordo com as demandas do jogo, quando enfrenta equipes mais difíceis. Ou seja, a vantagem de ponto de partida, só olhando o mano de campo, já é da Inter. Se a gente for aprofundar os critérios, tende a aumentar para a Inter. Então, é muito seguro caminhar nesse sentido de analisar que a Inter é a favorita nesse confronto. O grande detalhe vai estar justamente nessa taxa de conversão. Como os números não são muito diferentes, se tiver um gol inicial da Juventus, se tiver uma taxa de conversão um pouco mais alta, ali 0,3, por exemplo, pode ser que a Juventus inverta essa lógica e consiga. Mas vai precisar mudar o teu comportamento médio, padrão, para esse confronto. Tá? Se não conseguir se ajustar, se modelar, se modificar, vantagem para a equipe de Milão. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de análise. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e também, é claro, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu!